Hoje, como eu prometi, nós vamos ter que considerar um pouco sobre o cenário religioso dos últimos dias. O que vai acontecer depois do arrebatamento? E quem vai pregar e assim por diante? Nós temos de pensar nisso hoje de noite, além de outros assuntos, quem sabe, mais perto do final desta reunião. Eu sei que eu li certos versículos ontem à noite que vão ser bem aproveitados hoje de noite na reunião. Isso quer dizer que eu não quero ler de novo os mesmos versículos. Mas vamos ler hoje em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém pode aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Versículo 6, então, de Apocalipse capítulo 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguia, dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo, ou seja, a fumaça do seu tormento, sobe para tudo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos entrar no capítulo 17. Versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-é a condenação da grande prostituta, que está sentado sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que foi cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão o cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição.
e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E agora vamos para o versículo 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tinham uma mesma ideia, é que deem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis na terra. E nós lemos no capítulo 18 da Babilônia, no sentido comercial. E um capítulo muito interessante também, e nós lemos da destruição desse aspecto da Babilônia. Nós não vamos ler no capítulo 18. Nós vamos ler no capítulo 19. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 15, vamos continuar a descrição deste homem, o rei guerreiro, o Senhor Jesus Cristo, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, do furor, da ira do Deus poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, eu acho que o que nós temos lido vai servir para a nossa leitura aqui hoje. Então, nós vamos continuar pensando aqui nesta faixa que está aqui atrás de mim, e nós temos contemplado muito este momento fantástico, ou do arrebatamento, que pode se dar a qualquer momento, quando nós seremos chamados, vamos dizer, o Salvador dizendo, sobe cá, e nós vamos subir num instante para nos encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse grande evento pode se dar a qualquer momento. Não há nada na Escritura para se cumprir. Nós estamos aguardando esse momento feliz, do nosso encontro com Cristo nos ares. Já estudamos o fato que em seguida nós temos o tribunal de Cristo. Que momento também de grande seriedade para nós, de grande gravidade. Quando a nossa vida, a partir do momento da nossa conversão, será avaliada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E quando Ele há de examinar e escrutinar os motivos dos nossos trabalhos. O que nos levou a fazer as coisas que fizemos. Tudo isso será avaliado. O nosso caráter cristão. Também o Salvador há de escrutinar isso. E de acordo com o que Ele há de avaliar, nós seremos recompensados. Graças a Deus, todo mundo há de receber alguma coisa. Cada um há de receber louvor do Senhor Jesus naquele dia. Uns mais, outros menos. E mais uma vez eu apelo para todos nós. Vamos trabalhar. Vamos caprichar quanto ao nosso viver como cristãos, para podermos ganhar o máximo possível naquele dia. Mas em seguida nós temos
as bodas do Cordeiro. Que momentos de grande felicidade. A nossa união com Cristo e o prazer que Ele terá em nós ao contemplar-nos. Nós sendo a noiva, Ele o noivo. E nós pensamos naquela apresentação que Ele há de fazer diante do Pai. Oh, Pai. Aqui, a minha noiva, por quem eu sofri, por quem eu morri sobre a cruz. E quem sabe Ele há de dizer, valeu a pena os meus sofrimentos sobre a cruz para ter essa noiva ao meu lado agora. Ele há de ter grande prazer em nós, como seu povo, naquele dia. E nós contemplamos ontem à noite sobre os personagens dos últimos dias. A primeira besta ali no Apocalipse capítulo 13, nós tiramos a conclusão que nós temos ali. Vamos dizer, o chefe dessa confederação que há de se formar ainda. Uma confederação composta de 10 nações do antigo Império Romano, revivificado. E ele será, vamos dizer, o chefe, o cabeça, o supremo dessa confederação. Nós pensamos sobre a segunda besta de Apocalipse capítulo 13. Eu chamo-o de falso profeta. A primeira besta, anticristo. A segunda besta, falso profeta. O que ele faz? Ele aponta, ele dirige todo mundo para adorar a primeira besta. Mas contemplamos um pouco também sobre o rei do norte, o rei do sul e os reis do oriente. Hoje, eu prometi falar um pouco sobre aquele aspecto de religião. O que vai ser nos últimos dias? Uma coisa é certa, depois do arrebatamento, não haverão mais igrejas de Deus neste mundo. Nunca vai haver outra reunião como esta reunião da ceia do Senhor. Como a mesa posta, o pão e o cálice. Tais reuniões não vão se realizar depois do arrebatamento. E você tem como imaginar pessoas nessa época, ou quem sabe durante o reino milenar, porque essas pessoas terão a mesma Bíblia que nós temos. A mesma Bíblia. E essas pessoas lendo em 1 Coríntios capítulo 11. Olha que estranho. Parece que os crentes lá na dispensação da graça de Deus tinham uma mesa no centro ali. Tinha em cima dessa mesa pão e um cálice de vinho. Olha. Vai ser muito difícil para eles imaginar. Nós somos tão familiarizados com isso. Mas os crentes, vamos dizer, no reino milenar, quem sabe terão dificuldade em imaginar a reunião da ceia do Senhor. Então dá para contemplar esse fato, amados irmãos. Mas uma coisa podemos estabelecer. Aqui depois do arrebatamento, não haverão mais igrejas de Deus neste mundo. Então, é um privilégio para nós hoje fazer parte de uma igreja de Deus. Vamos valorizar esse privilégio que nós temos. Nós vamos pensar nesses 144 mil judeus. Não lemos hoje em capítulo 7 de Apocalipse, lemos ontem. Mas nós lemos da mesma multidão no capítulo 14 de Apocalipse. E já vocês sabem o que eu penso nessas duas passagens. Porque eu acredito que são a mesma multidão. 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. E nós vamos contemplar isso daqui a pouco.
Não temos desenho, mas nós vamos falar sobre duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11. O trabalho deles. E o que eles vão fazer? E o alvo do trabalho deles. E nós temos lido aqui no capítulo 12 de um anjo voando pelo céu, tendo o Evangelho eterno. Isso é muito estranho. O Evangelho eterno. E o anjo voando. E nós temos de contemplar isso. Mas outra vez nós temos de pensar nessa grande Babilônia. O mistério. A grande Babilônia. A prostituta dos últimos dias. Quem é ela? E, amados irmãos, vocês querendo estudar um pouco mais, dá para contrastar duas mulheres. Aqui em Apocalipse, temos essa prostituta. Ela não é de boa fama. E dá para imaginar o caráter dela. A prostituta. Mas nós lemos mais tarde da esposa do cordeiro. Que diferença? Uma mulher adereçada, apta para se encontrar com o esposo. E nós podemos contrastar essas duas mulheres. Não vamos ter tempo para fazer isso hoje de noite. Mas, quem sabe, vamos ter que contemplar o fato também, amados irmãos. Se lembra, eu falei sobre a primeira testa de Apocalipse capítulo 13. Essa cabeça do antigo Império Romano revivificado. A metade da 70ª semana, e vocês já sabem o que é, a 70ª semana de Daniel capítulo 9, um período de 7 anos, começando aqui, algum tempinho depois do arrebatamento, estendendo-se até o início do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Estou me referindo a um período de 7 anos. A 70ª semana de Daniel capítulo 9. Oh, amados irmãos, dá para gravar isso na sua cabeça, porque isso vai surgir nos seus estudos sobre assuntos proféticos, muitas vezes. Então, estamos dizendo que pela metade dessa semana, ou seja, depois de 3 anos e 6 meses, esse homem, o chefe dessa confederação de 10 nações, anulando o pacto com Israel, ele há de entrar no templo para proclamar-se Deus. Imagine um homem com coragem para fazer isso. Mas isso não é uma novidade, porque muitos, pelo menos vários, dos imperadores romanos já reivindicaram piedade até. São homens de coragem, sabe? E o que esse homem há de fazer, como eu disse, não será uma novidade. Mas ele há de proclamar-se como Deus. E por essa razão, amados irmãos, eu não posso dizer que aquela primeira vesta exclusivamente um personagem político. Eu não posso dizer isso. Muitos irmãos dizem isso, mas eu não posso dizer isso. Porque, afinal, ele entra no templo, para proclamar-se Deus, isso indica que ele vai ter alguma coisa, pelo menos, de religião. Então, quem sabe vamos ter que tocar nesse assunto ainda hoje. Mas vamos começar com as duas testemunhas. Todos sabem que desde 1948, quando Israel foi estabelecido como nação, judeus de muitos países começaram a voltar para sua pátria, Israel. Seja difícil para nós imaginar, mas realmente está acontecendo, mesmo hoje.
judeus de muitos países, amando a sua pátria, estão com vontade para imigrar para Israel. Isso vai continuar aumentando. Muitos judeus voltando para Israel. Estão voltando sendo cegos. Israel não acredita no Messias. Não reconhecem que aquele que morreu na cruz uma vez era o Messias, o Cristo prometido. Eles não aceitam isso. Por isso estou dizendo, com grande cegueira espiritual e dureza de coração, esses judeus, na sua incredulidade, estão voltando. Isso vai aumentar ainda mais quando a primeira besta promete proteção e segurança. Porque, como eu disse, eles vão fazer um pacto com o anticristo. O anticristo há de fazer pacto com Israel, prometendo proteção. Então os judeus terão mais motivo ainda para voltar para a sua pátria. Vocês estão entendendo? Mas como eu disse, em cegueira, dureza, incredulidade, estão voltando. Coitados, mas é a situação. Mas Deus está de olho no seu povo amado, Israel. E depois do arrebatamento, eu não sei exatamente quando, mas Deus há de levantar duas testemunhas, dois homens. Acredito, amados irmãos, de todo o meu coração, que são homens de verdade. E que são apenas dois homens. Eu não vejo nada simbólico aqui. Tem certos irmãos que acham que esses dois homens representam uma multidão. Eu não vejo isso. São dois homens. Eles terão a sua base em Israel. Mais especificamente em Jerusalém. Veja só como Deus há de tratar do seu povo com muito carinho. Em qual sentido, diz alguém? Levantando duas testemunhas em Jerusalém. Dois homens dotados de poder divino, podendo fazer milagres. Eles vão poder dizer, vão poder não deixar chuva descer. Vão ter poder para controlar os alimentos. Vão poder causar fogo sair das suas bocas. Vão poder transformar água em sangue. Por isso, vários irmãos dizem que deve ser Elias, deve ser Moisés. Eu acho, amados irmãos, é perda de tempo tentar identificar esses dois indivíduos. Eu acho pessoalmente que Moisés não voltará. Nem Elias. Mas diz alguém que tem promessa ali em Malaquias? Sim, tem promessa da volta de Elias em Malaquias. Mas Elias já veio na pessoa de João Batista. Então eu não quero desenvolver esse assunto neste momento. Mas estou enfatizando o carinho de Deus, a afeição de Deus, o amor de Deus para com o seu povo. Porque certamente esses dois homens hão de apelar constantemente para o povo de Israel. Olha, compatriotas, está na hora para vocês se arrependerem. O juízo vem vindo. Dias horríveis estão pela frente. Vocês têm que se arrepender, têm que confiar no Senhor Jesus Cristo. Acredito firmemente que vão atuar assim, em Jerusalém, em Israel, apelando para os judeus, se arrependerem, receberem a salvação de Deus. Acredito que pessoas hão de se salvar, mas muitos dos judeus vão de ficar na sua incredulidade.
esses dois indivíduos serão uma grande incomodação para Anticristo, para as nações gentílicas. Uma grande incomodação. Mas ninguém vai poder matá-los. Ninguém. E vão continuar por 1260 dias, 3 anos e meio. Acredito, amados irmãos, que na auge do Anticristo, isto é, pela metade dessa semana, 70ª, Anticristo vai poder matá-los. Seus corpos onde ficar caídos na praça em Jerusalém. Ninguém vai se importar para sepultar esses dois indivíduos. Na verdade, vai ser um tipo de carnaval. Pelo mundo inteiro, graças a Deus, esses dois estão mortos, enfim. Vamos ter paz, tranquilidade agora. Depois de 3 dias e meio, alguma coisa espetacular há de acontecer. Esses dois homens vão se levantar, ficar em pé. Todo mundo há de ficar completamente assustado. Mas, como é que isso pode ser? Esses dois hão de subir para o céu. Elas testemunhas. Vão fazer o seu trabalho de acordo com a vontade de Deus. A morte deles não será uma derrota. Chegou a hora para eles morrerem. Morreram mesmo. Eu quero aproveitar esse pensamento, amados irmãos, dirigindo-me para os não salvos aqui. Deus ainda está de olho no pecador. Deus anuncia agora a todo o homem e em todo o lugar que se arrependam. Será que você está contemplando a feiura dos seus pecados? Você não tem vontade para largar os seus pecados? Não tem vontade para virar as suas costas para os seus pecados? Estou imaginando que alguém está aqui dizendo: mas eu não quero mais a minha vida de pecado. Chegou. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero algo melhor. Quero a salvação. Essa salvação está em Cristo. Sobre a cruz, Cristo morreu por nossos pecados. E o pecador, contemplando a morte de Cristo, tira a conclusão: isso quer dizer que ele morreu por meus pecados. E ele satisfez a justiça de Deus em meu lugar, oferecendo aquele sacrifício pelo pecado. Ele fez isso por mim. Eu recebo-o como meu Salvador. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. Eu apelo para você receber a Cristo antes que seja tarde. Mas nós temos, isso quer dizer, amados irmãos, pelos meus pensamentos, que a última metade dessa 70ª semana, Israel não terá aquelas 2 testemunhas. Eles vão fazer o seu trabalho na primeira metade dessa semana. 3 anos e meio. Mas vamos pensar nos 144 mil judeus que hão de ser assinalados, como nós lemos, os selados. Então, com o arrebatamento, isso quer dizer que nenhum salvo ficará aqui na terra. Nenhum salvo. Mas diz alguém, como é que esses 144 mil hão de se salvar?
Mas, amados irmãos, a Bíblia não será arrebatada. A Bíblia vai ficar. E as pessoas terão a Bíblia aqui no mundo. Acredito que mesmo não sendo pregador para pregar para esses 144 mil, eu sei que um anjo há de selar, eu sei. Mas o anjo não tem como pregar. Acredito que lendo a palavra de Deus, essas pessoas, judeus, hão de se salvar. E logo serão selados. Uma marca na sua testa, garantindo a sua proteção. Ninguém vai poder mexer com essas pessoas. São os evangelistas dos últimos dias. E vão evangelizar durante os 7 anos. Veja só como Deus é misericordioso. Ainda oferecendo a sua salvação para pessoas no mundo, mesmo depois do arrebatamento. Eu não preciso dizer, ou será que eu preciso? Que pessoas que ouvem o Evangelho hoje em dia, depois do arrebatamento, nunca terão oportunidade ou vontade para ouvir o Evangelho. Se todo mundo entende isso, se você descobrir que está aqui no mundo depois do arrebatamento, pode ficar sabendo que jamais poderá se salvar. É mesmo um destes 144 mil batendo na sua porta, quem sabe oferecendo a você um folheto, você nem terá desejo de receber essa mensagem. Por quê? Por causa da operação do erro que você há de receber depois do arrebatamento. Mas eu não quero me deter aqui sobre esse assunto mais. Mas que bom que esses 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, vão fazer o seu trabalho com entusiasmo, com exercício. Do mundo inteiro, não apenas em Israel, mas pelo mundo inteiro. Vão alcançar o país do Brasil. Vão evangelizar partes que não têm o privilégio de ouvir o Evangelho hoje em dia. Meus irmãos, será que nós temos o mesmo entusiasmo para evangelizar? Incancelavelmente, esses homens hão de evangelizar toda parte do mundo. E muitas pessoas hão de se salvar. Nós lemos ali em capítulo 7, uma grande multidão de pessoas salvas. E muitos desses convertidos hão de sofrer martírio durante os anos de grande tribulação. Eu digo muitos vão sofrer martírio, mas nenhum dos 144 mil. Acredito, amados irmãos, que essas pessoas serão conservadas até o finalzinho da grande tribulação. E vão entrar no reino milenar, aqui na terra. Acredito que o que nós temos no capítulo 14 e uma cena terrestre. Sião, a única menção de Sião em Apocalipse. Acredito que seja Jerusalém. Nos dias do reino milenar do Senhor Jesus Cristo, os 144 mil terão uma posição especial no reino do Senhor Jesus Cristo. Mas, senhoras e irmãos, vamos imitar o espírito, o entusiasmo, o exercício espiritual dessas pessoas.
144 mil. Coitados da testemunha do Jeová, sabe? Porque que confusão está nas suas cabeças. Porque eles acham que apenas 144 mil pessoas vão estar no céu. Ah, coitados. Coitados. E a testemunha do Jeová, hoje em dia, a maioria deles acham que não tem chance alguma de alcançar o céu. E por isso eles estão contentes em dizer, nós vamos ter a nossa parte aqui na terra, no reino. Apenas 144 mil vão estar ali no céu. Isto é, 144 mil dos mais fiéis das testemunhas de Jeová. Mas que confusão. Não dá para contemplar ensino falso assim. Não dá para contemplar. Não tem nada a ver com testemunhos de Jeová. O que nós temos em Apocalipse capítulo 7, capítulo 14. São judeus. 12 mil de cada tribo. São evangelistas. São pessoas salvas de verdade. Bom, capítulo 14, nós lemos aqui desse anjo que voa pelo meio do céu. E nós lemos que tem o evangelho eterno. Já tem que isso? Eu quero falar um pouco sobre o interesse do anjo. Desse anjo aqui, que tem o evangelho eterno. Talvez a palavra certa seja o evangelho imutável. Imutável. Já disse, anjos não têm como pregar. Nem agora, nessa dispensação da graça de Deus, nem então, durante a grande tribulação. Anjos não têm como pregar. Têm grande vontade para poder pregar. Mas esse privilégio não é deles. É nosso privilégio. É nosso. Mas que privilégio é? Levantar a nossa voz para pregar o Evangelho. Anunciar as boas novas de salvação. Mas acredito que os anjos vão facilitar o trabalho dos 144 mil evangelistas. Mas não se esqueça, amado irmão, que os convertidos, como resultado do trabalho desses 144 mil, os convertidos também vão evangelizar. Muitas pessoas vão evangelizar, além dos 144 mil. Então o anjo, tendo o evangelho eterno, certamente há de facilitar o trabalho, ajudando os servos. Quem sabe protegendo os servos de uma certa forma. Ajudando de uma certa forma que, quem sabe, nós não tenhamos como entender neste momento. Mas basta eu dizer que vão facilitar o trabalho dos servos de Deus nos últimos dias. Mas diz alguém, será que vai ser o mesmo evangelho? Vai ser o mesmo evangelho. Mas o evangelho do reino é o mesmo evangelho como nós pregamos. Basicamente, é o mesmo. Porque a salvação é pela fé. Sempre era, sempre é, sempre será. É pela fé. E os evangelistas dos últimos dias vão anunciar a salvação pela fé naquele que morreu na cruz. O Cordeiro de Deus que morreu na cruz fora da cidade de Jerusalém. Nós pregamos basicamente a mesma mensagem. Só que a ênfase da mensagem que eles vão pregar durante a 70ª semana de Daniel 9 vai cair, vamos dizer, em outro aspecto. Por exemplo, não adianta falar sobre o arrebatamento. Nós pregamos sobre o arrebatamento hoje em dia.
avisando o pecador: olha, está na hora para você se preparar. Mas não vai adiantar em nada falar sobre o arrebatamento nos dias dos 7 anos. Vocês entendem? Os evangelistas então vão ter de dizer: olha, o juízo de Deus há de cair severamente sobre este mundo. Os dias da grande tribulação vêm vindo. Quem sabe você não vai sobreviver. Vão ter que falar sobre o julgamento das nações vivas. Olha, aquele julgamento está ali pela frente. E se você estiver do lado esquerdo do Senhor Jesus Cristo naquele dia, você vai descer para o fogo do inferno, o fogo do lago de fogo. Eu vou ter que falar sobre esse assunto amanhã de noite. O julgamento das nações vivas. Mas estou dizendo que os evangelistas desta semana 70ª de Daniel vão ter que enfatizar certos pontos que nós não enfatizamos hoje em dia. Mas estou dizendo, basicamente, será o mesmo evangelho. Salvação pode se receber por fé naquele que foi crucificado sobre a cruz do Calvário. Mas olha, eu posso anunciar a mesma mensagem aqui hoje. A salvação pode ser sua por fé do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Mas esse grande Salvador é digno da sua confiança, amigo. Eu espero que você venha confiar nele para a sua eterna bênção. Nós vamos ter que falar sobre o mistério, a grande Babilônia. Quem é isso? Quem é essa pessoa? Talvez não seja uma pessoa. E uma organização. Uma entidade. Então o que é? Basicamente, a Igreja Católica. Eu não tenho reservas ao falar assim. Ou para ser mais exato, pode ser o desenvolvimento do sistema ecumênico. Ecumênico. E você sabe que o Papa está por trás desse sistema. Você acredita? Tem que ver. Eu não estou apresentando uma novidade. Amados irmãos, o sistema católico nos nossos dias é apenas vamos dizer, renascimento da antiga religião de Babel. Gênesis capítulo 10. Os mistérios da Babilônia. Você tem lido de Nimrod? Você tem ouvido da sua esposa? Semiramis. Nimrod faleceu. Semiramis alegou ficar grávida. Milagrosamente. Deu à luz a um filho. Tammuz. E assim deu origem à lenda da mãe e filho. Ou seja, a adoração da mãe e seu filho. A Igreja Católica adotou isso. Então, o que nós temos na Igreja Católica é apenas aquela antiga sistema babilônico, só em outra embalagem. É só isso, amados irmãos. Você nunca deve aceitar o fato que a Igreja Católica apareceu mais ou menos no ano 500. Não. Tem as suas raízes em Gênesis capítulo 10. E um grande esforço da parte do diabo para enganar milhares de pessoas.
E realmente muitas pessoas caíram nessa armadilha. Nessa armadilha. Capítulo 7, nós lemos dessa prostituta, como eu disse, a igreja católica, mas eu não posso dizer que será exclusivamente a igreja católica. Por isso a gente está dizendo, pode ter mais a ver com o sistema ecumênico de hoje. Porque a igreja católica está tentando recuperar, sabe, os seus filhos. Os sistemas dentro do protestantismo. E quem sabe outros ismos do mundo hão de se associar com a igreja católica. Eu não duvido. Porque eu não sei se você acompanha as viagens do Papa. Eu faço isso. E muitas vezes é surpreendente o que ele faz. Os lugares que ele visita. É quase incrível. Criando amizades. Ele está buscando adeptos. Ele sempre tem isso em mente. Mas nós lemos que a prostituta há de se assentar sobre a besta. A primeira besta de Apocalipse capítulo 13. Você está se lembrando? Mas por que ela se assenta sobre a besta? Porque ela quer controlar. Você querendo controlar um cavalo, o que você faria? Você ia sentar em cima dele. Não é? A prostituta há de se assentar sobre a besta. Para guiar, orientar, controlar. Você não observou como o Papa, ele gosta de se meter em assuntos políticos? Você nunca deve pensar por um minuto que ele é exclusivamente um homem religioso. Eu não acredito por nenhum minuto. E tem interesse no cenário político deste mundo. E dando palpites, dicas, orientações. E ele tem como manipular muita coisa. Acredito, amados irmãos, não temos a mínima ideia do poder do Papa, mesmo hoje. Eu tinha um livro na minha mão. Quem sabe eu não deveria dizer isso publicamente, mas eu já comecei, então eu vou dizer. Mas era um livro, eu li certas páginas, mas eu não tinha tempo para continuar. Esse livro disse que o Papa, ele é responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial. 1939. Você acredita? Mas o autor daquele livro, ele tinha as provas. Mas eu não vou dizer nada mais. Basta dizer nesse momento que o Papa é mais do que uma figura religiosa. E ele tem grande interesse na política. Então, a besta há de deixar a mulher sentar sobre ela por algum tempo. Pela metade dessa semana, nós temos aqui a grande Babilônia e temos a mulher sentada em cima da besta. Mas pela metade da semana, a besta há de virar contra a mulher que está em cima dela. E a besta há de devorar a mulher. E mais ou menos há de dizer, mas eu não quero você sentado em cima de mim. Eu não quero que você me controle mais. E a besta há de se livrar da mulher, da Babilônia. Isso quer dizer que o Papa
há de perder, quem sabe, a sua influência pela metade da 70ª semana de Daniel, capítulo 9. Eu não estou dizendo que a mulher será aniquilada. Não. Porque a 7ª taça, no julgamento da 7ª taça, nós lemos como Deus há de julgar finalmente a grande Babilônia. O que ela realmente merece. O julgamento de Deus. Você tem como pensar no sangue que foi vertido por causa dela? Ela derramou muito sangue ao longo dos séculos da história deste mundo. E assim, a besta há de se livrar da mulher, da prostituta, da mistério, da grande Babilônia. É nesse mesmo tempo, como eu disse, ele há de se entrar no templo. Ele há de entrar no templo para proclamar-se Deus. Ele não vai querer rivalidade. Eu sou Deus. Então eu não quero ninguém como rival. Nem essa mulher. O sistema católico de hoje, ou quem sabe o sistema ecumênico de hoje. Então, irmãos, nós temos uma ideia daquilo que há de acontecer nos últimos dias. Pelo menos no cenário religioso. E a besta há de continuar reinando, dominando. Mas então, como nós concluímos a nossa leitura hoje, isso vai culminar na Batalha de Armagedon. Aquelas nações cercando a nação de Israel. Eu falei um pouquinho sobre o rei do norte e o rei do sul. Os reis do oriente e agora a besta do ocidente. Todo mundo se congregando, cercando Israel. E enfim, o rei há de descer. Ele há de aniquilar todos os seus inimigos. Eu não falei, amados irmãos, sobre os selos, nem as trombetas, nem as taças. Mas eu sei que os irmãos estão no estudo bíblico aqui em quarta-feira, estudando esses julgamentos atualmente. Já falamos um pouquinho sobre os selos, aqui quarta-feira de noite. Temos 7 selos. E os primeiros 4 são cavalos. Cavalo branco, e nós lemos um cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Os primeiros 4 selos que hão de se abrir. E assim, nós temos no primeiro selo, conquista sem derramamento de sangue. Acredito que seja anticristo, a primeira besta ali. Enganando líderes políticos. E enfim, esses líderes acabam reconhecendo a autoridade desse grande personagem. A primeira besta de Apocalipse capítulo 13. O segundo selo, nós temos agitação, inquietação e morte. Guerra pelo mundo. Terceiro selo, nós temos fome. O quarto selo, nós temos a própria morte e o inferno segue. O quinto selo, nós temos as almas debaixo do altar, clamando por vingança. As almas dos mártires, ali nos céus, embaixo do altar, cobertos pelo sangue, são seguros. Mas estão clamando por vingança. Que Deus julgue os inimigos aqui na terra. Eles vão receber vestidos brancos. E vão ter que ficar ali com paciência. Até Deus julgar os inimigos. Mas nós temos o sexto selo. Olha, tem que ler no final do capítulo 6. Porque nós temos ali cataclismas horríficas que hão de cair aqui sobre este mundo.
Parece que o próprio mundo há de se soltar. Tem terremotos, as estrelas caindo sobre a terra. E como eu disse nos estudos bíblicos, eu interpreto tudo isso literalmente, dentro do possível. Porque se nós começarmos a simbolizar tudo isso, vamos acabar em confusão. Dentro do possível, é melhor interpretar tudo isso literalmente. O sétimo selo, nós temos um incensário sendo lançado neste mundo, cheio de fogo do altar. O que diz isso? Diz alguém. As orações dos mártires, enfim, serão atendidas. Esse incensário, cheio de fogo, lançado na terra, indica para nós que Deus há de julgar, se vingar dos seus inimigos aqui neste mundo. Mas também o sétimo selo revela as 7 trombetas. E por isso a gente diga que esses julgamentos são consecutivos. Vocês entendem? Consecutivos. Começa aqui com os selos. E cada selo há de se abrir em ordem. E depois nós temos as 7 trombetas. E depois as 7 taças. É muito difícil decidir onde nós temos a metade da semana. Eu decidi pessoalmente colocar a metade da semana entre o quarto, ou seja, o quinto e o sexto selo. Porque para mim o sexto selo é muito, muito mais severo. E parece-me é o início da grande tribulação, a última metade da 70ª semana de Daniel, capítulo 9. Mas eu sei que o assunto é muito grande, nós não temos tempo agora para realmente abordar esse assunto para a satisfação de todo mundo. Mas as trombetas apresentam-nos mais uma série de julgamentos, de juízo sobre este mundo. Saraiva, por exemplo, é fogo misturado com sangue. A primeira trombeta. Saraiva. Fogo misturado com sangue. Mas é muito difícil para nós imaginar quão horrível é esse julgamento que há de cair sobre este mundo. Mas a segunda trombeta nós lemos que lançou-se uma coisa como um grande monte ardendo em fogo no mar, atingindo as águas do mar. E assim por diante, parece que cada julgamento está se tornando cada vez mais pior. Em seguida nós temos as taças. Mais uma série de julgamentos que Deus há de verter, vamos dizer, em cima deste mundo. Mas diz alguém, por que Deus há de fazer tudo isso? Você tem que saber. Este mundo crucificou o seu bendito Filho. Deus nunca se vingou disso, mas Ele há de se vingar. O mundo não tem como escapar. Para esperar o juízo de Deus assim. Também pode ser uma variedade de respostas. Como eu disse, Deus está de olho no seu povo Israel. Então, Ele está levando o seu povo ao arrependimento. Ele quer levar o seu povo Israel ao ponto de poder receber o Messias. E assim Deus tem que julgar esse povo céu para levá-lo ao arrependimento. E também para aceitar o Senhor Jesus Cristo como Messias. Mas eu apelo para você buscar
a sua salvação. No quarto selo, nós lemos como uma quarta parte dos homens vão morrer. Uma quarta parte dos homens. Vamos dizer que tem 8 bilhões. Não tem 8 bilhões de pessoas no mundo hoje em dia, mas tem quase. Mas vamos dizer que então tem 8 bilhões de pessoas. Uma quarta parte? Isso quer dizer que o mundo tem apenas 6 bilhões de pessoas. Depois da morte de uma quarta parte. Mas nos trombetas, mais umas coisas horríveis vão acontecer. Porque nós lemos que mais uma terça parte dos homens vão morrer durante as trombetas, reduzindo ainda mais a população do mundo. Enfim, tem menos do que a metade da população do mundo. No final da grande tribulação, muitas pessoas vão morrer. Muitas e muitas pessoas. Para não falar nos mártires, muitas pessoas vão falecer. Vão morrer. Pense no seguinte. Se você estiver no mundo depois do arrebatamento, será que você vai poder sobreviver? Tem que se abrigar em Cristo já. Tem que buscar abrigo em Cristo. Faça isso agora. E você nunca vai se arrepender de ter confiado em Cristo nesta quinta-feira. Vamos orar.